obrigado pela audiência. Mais uma vez, começando o programa da Acreditare aqui na Connect TV. E você já sabe, é a receitinha de bolo. Você pode dar um joinha, você pode se inscrever no YouTube, assim como você pode assistir pela televisão, pelo app ou até pelas mídias sociais. A maneira é sua desde que você assista e a gente vai ficar muito feliz com a sua audiência. Hoje eu tenho uma convidada também muito especial. Eu quero falar muita coisa com ela e como ela tem muitos temas, nós faremos o programa em 2 etapas. Um hoje e um outro para a semana que vem, que eu quero que você assista com muito carinho, porque o assunto é bom. Nós vamos falar sobre liderança nesse programa e depois, no outro, a gente vai falar sobre o livro dela, que é fantástico. Hoje com vocês aqui, a Dinamar, olha que nome, Dinamar. Eu vou lembrar do mar, adoro o mar. Fala o nome do japonês para o pessoal com a sua... Makiyama. Makiyama, que nome lindo, olha que nome, que é montanha, né? Significado de montanha. Muito bacana esse nome. Aliás, nome japonês, a gente estava falando aqui, né? Sempre tem uma história e sempre muita cultura, né? Do povo japonês. Sou muito agraciado porque senão eu não teria minha profissão, que é qualidade. Fazer gestão de qualidade, se não lembrar de japonês, você não fala de qualidade, né? Isso é verdade, né? Seis Sigma, Toyota e etc. E assim vai. Lembra a qualidade, né? 5S. 5S e assim vai. E assim o meu vai. nome ele tem um significado, não só o Makiyama, que é montanha, como você falou, né? Mas eu gosto muito de lembrar que meu pai dizia que Dina é força. É verdade. Né? Força do mar, né? É. Então, Dinamar vem de força do mar. Então, eu gosto de fazer essa associação de força junto com o mar, que é paz e tranquilidade, né? Ô Dinamar, eu não quis falar o seu currículo e eu deixei para você falar, porque eu vi que tinha tanta coisa lá. Como você já trabalhou, minha querida, que coisa mais gostosa aquilo. Quando eu vi, eu falei, que maravilha. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho experiência. Precisa ver o seu currículo, porque depois que vê vai ficar na dúvida se tem tanta experiência assim. Me conta as principais, aquelas que você fala assim, isso aqui, porque é CEO, já foi tanta coisa, me fala um pouquinho dela. Eu gosto de falar um pouco da minha formação, começando por ela, né, que eu sou formada em matemática. Primeira faculdade. Explicado. Eu sou formada em matemática, estatística e psicologia. Manda um abraço pro Eric, meu filho, que ele é professor de matemática. Ó o Eric aqui, ó, matemática. Então, matemática, estatística, psicologia, né? Quer dizer, eu trilhei aí um caminho pela área de exatas e na sequência para a área de humanas. Eu sou CEO do Grupo Makiyama, que são algumas empresas no grupo. Hoje atuo também como consultora de carreira. Já tenho 30 anos aí de estrada, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo líderes, especialmente agora, principalmente empresas de grande porte, como Caixa Econômica, Banco pequena. de Brasília, né? E assim por diante. Então, empresas bem grandes e com um histórico aí. E eu sei que o livro vai ficar para a semana que vem, mas fala só o título do livro para o pessoal ver que coisa mais bonita do nome do seu livro. Mapeando potencialidades, né? Olha que legal, pessoal que trabalha com gestão de pessoas, veja como é rico isso. Mapeando potencialidades, isso é fantástico. Nós temos que trabalhar sempre pelo lado positivo. Sim, e isso, com certeza, esse nome me inspira esse lado positivo. Porque todo mundo pensa muito em gaps, né? O que eu tenho para desenvolver, quais são minhas lacunas, aonde eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer para melhorar. E eu comecei a pensar diferente. Nós temos potencialidades, né? Sim. Por que ficamos focando nos gaps e esquecemos um pouco daquilo que a gente tem enquanto potencial? Poxa, você fez eu lembrar de uma coisa que quando eu acompanhava mais as consultorias, eu tinha só vendia as coisas que tivesse nome ou americano ou nome internacional. Era raro você, quando colocava o nome em português, o pessoal, o que é isso? E eu tinha até uma certa mágoa, porque eu achava assim, nós somos brasileiros, nós temos que seguir isso. Você acha que realmente falta a gente ter esse patriotismo de defender coisas do Brasil, coisas que
são nossas? Eu acho que falta sim. Se hoje em dia, e sempre foi assim, né? Até hoje eu ainda sinto isso no mercado, que você precisa trazer um nome em inglês algumas vezes para sua fala para dar um certo glamour naquilo que você está falando, né? Mentor, não é mentor, é mentoring. Mentoring, né? Então, se você não traz isso dessa Sim, forma, parece que aquilo que você está trazendo é alguma coisa assim, tupiniquim, sabe? Que você não estudou fora, que você não tem uma pós fora do Brasil, né? Tudo isso é muito valorizado. E é um engano, né? Porque nós, quanto profissionais, quando vamos para fora do Brasil, nós temos qualidades que eles admiram muito em nós, né? Uma delas é a nossa empatia, né? O nosso jeito de lidar com problemas. A nossa resiliência. Né? Nossa habilidade em lidar com problemas, né? Que é o que a gente mais faz. Né? Superar crises, tipo crise financeira, política. Tudo. Sem a gente guerra. supera tudo o tempo todo, né? É verdade. Então, isso é muito valorizado lá fora. Mas nós aqui não damos muito valor a isso, né? Por isso a gente tem que valorizar nossas potencialidades. Mas vamos lá. Vamos falar de líder. Você viu que a gente estava discutindo um pouquinho antes de começar o programa. E eu separo bem gerente, coordenador, líder. E o líder, para mim, ele está mais para o lado de mobilizar, influenciar, causar desafios. E aí você me deu uma deixa que eu gostaria que você falasse do líder situacional, é isso? Isso, né? Isso é muito bacana. Eu gosto muito dessa terminologia e dessa teoria, que é a liderança situacional. Então, eu entendo que você pode ser um bom supervisor, você pode ser um bom gestor, você pode ser um bom superintendente ou um bom diretor. Dentro dessas funções que você executa, você pode ser um líder situacional. Certo. Qual é o foco da liderança situacional? Ela não está em você quanto pessoa. Ela não está na sua mudança quanto estrutura de ser humano. Então, se você é uma pessoa mais reservada, não tão comunicativa ou não tão aquilo, se você faz uma leitura do teu colaborador, da pessoa que trabalha com você e como você pode motivá-la, você vai liderar aquela pessoa de acordo com o profissional, com a situação, com o projeto. Então, é uma liderança que você direciona para a situação. Por isso que ela chama situacional. Sim. Né? Então, se eu tenho ali um profissional que está trabalhando comigo, mas eu preciso agir com ele de uma forma mais direta, mais objetiva, eu vou agir dessa forma. Certo. O outro, ele já é um profissional que caminha sozinho, ele já tem um caminho para seguir, então eu vou lidar com ele de uma outra forma. Eu já tenho um que é top, ele já faz sozinho, ele vai, ele acontece. Eu vou dar para ele aquele caminho. Então, eu consigo lidar com cada um de acordo com o perfil dele e não o meu perfil. Sei. Isso inverte. Entendi. Né? Isso inverte. Muito bacana, né? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma e desenvolver pessoas dessa forma. E você escolheu uma área que eu fico imaginando o desafio, porque você não quis só a área privada ali, né? Aquela das empresas tradicionais, você foi escolher a área pública. Me conta, é mais difícil formar um líder na área pública? Sim, é mais difícil. Primeiro, porque você tem que levar em consideração que esse profissional, ele entrou na área pública através de um concurso. Pronto, eu sou intocável. Né? Ele estudou conhecimento teórico. Ele estudou livros e mais livros sobre coisas que talvez ele nem vai usar no trabalho. É como se fosse um vestibular de português, de matemática. Ele estudou isso e ele passou. Olha que incrível, ele sabe muito de português, muito de matemática, Estou muito de garantido até minha legislação aposentadoria. e entrei na empresa. Certo? Entrei lá, cheguei lá, vou exercer uma função. Primeiro eu tenho que aprender a parte técnica, prática, né? Vou ter que me desenvolver. E normalmente essa pessoa é muito técnica. E aí precisa-se de um líder lá dentro para gerenciar uma área, uma equipe. Tá? Hoje as empresas públicas, é um engano que as pessoas têm achar que a maioria desses cargos são as pessoas são colocadas por indicação.
Não é mais, não é na mais. maioria não é mais. São processos seletivos internos. E aí você vai olhar competência. Competência para liderar, competência para gerir pessoas, né? E aí você tem que escolher entre essas pessoas. É diferente da empresa privada. Ok, não tenho ninguém aqui para liderar, eu trago de fora. A área pública tem um outro problema, tem que ser entre esses. Você falou uma coisa que eu achei fantástica. Você sabe que eu sou apaixonado por essa palavra competências. E aí eu separo essa palavra, né, em algumas outras para poder entender melhor. E aí a pessoa fala assim, como você avalia a minha competência? Aí eu, para avaliar a sua competência, eu primeiro tenho que ver seu conhecimento. Depois eu vou pensar na sua habilidade, depois na sua atitude. Só depois é que eu vou conseguir definir a sua... E aí a pessoa fica, não, mas eu não tenho conhecimento. Mas... Então a gente já começou errado, porque na avaliação eu preciso... Você acha que essa separação que já é tradicional do chá, conhecimento, habilidade e atitude, agora colocaram uma nova, que virou char, tem que ter o resultado, né? Que é o resultado. Você acha que isso é importante para a gente falar em potencialidade? Eu acho que é essencial. Ótimo. Né? Eu acho que não é estou essencial. tão furado. Não tá. Né? Porque eu preciso saber, antes de qualquer coisa, se você sabe o que vai fazer. Sim. Certo? Que é o conhecimento. Sim. Se você não sabe o que vai fazer... Primeiro ser, né? Não tem a teoria. É. Depois, se você sabe fazer, que é a prática, que é a habilidade. Você precisa saber fazer. Então, não adianta, vamos pensar no concurso público. Eu estudei tudo sobre auditoria. Legal. Fiz a faculdade, né? Terminei, li todos os livros, sei todos os artigos, as normas e os procedimentos. Tenho conhecimento. Agora, você sabe fazer um documento, pegar uma auditoria do começo ao fim, olhar todos os detalhes? Habilidade. Verdade. Você só vai ganhar isso fazendo. Fazendo. Né? Praticando. Isso, praticando. E depois você vai ter que ter atitude para fazer. Porque tem gente que tem o conhecimento, fez a faculdade, não gosta de fazer. Na hora que ele vai pôr na prática, ele não gosta. Né? E se ele não gosta, ele não vai ter o quê? Atitude. A gente vê isso muito... Eu não estou falando mal, meus queridos, pelo amor de Deus, não pensem. Eu vejo muito isso em enfermagem. A enfermeira, às vezes, ela estuda e ela pensa, não, eu vou ser uma enfermeira de papéis, de processos, gestão. E aí ela não consegue logo de cara. Ela entra, e aí ela começa a ter que aplicar a medicação, fazer toda a parte mais técnica. E ela se sente incomodada, não porque para ela... Aonde que falhou aí? Falhou o H. Habilidade para fazer, né? Ela tem o conhecimento, não tem a habilidade, não consegue, aí automaticamente ela não vai ter o quê? Atitude. E olha, volto a dizer, eu só tenho sorte, só tenho trabalhado com boas enfermeiras, mas infelizmente a gente sabe que isso. Eu vou ter que fazer um intervalinho. Você viu que passa rápido? Nossa, de boa. Foi 15 minutos assim, ó, pá! Mas a gente já volta. Tá legal. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil.
Matricule-se! De volta ao programa da Acreditar. E não esqueça do seu joinha aí, por favor. Seguir a gente também no canal do YouTube. E não deixar de comentar, fazer os seus compartilhamentos. É sempre uma honra e a gente fica muito feliz com isso. Os comentários são lidos aqui. Tem o diretor Campos e o diretor Gabriel, que está sempre pegando as informações, passando para a gente. Então, pode passar que a gente... Eu, de vez em quando, fuço, mas eles acabam passando isso para mim. Agora, gente, que entrevista maravilhosa com a... Eu vou falar Diná agora, com a Diná. Não é a mãe Diná, não. Eu vou voltar com ela, porque o assunto é bom. A gente estava falando das competências, e aí eu falei lá um pouquinho de algumas coisas que acontecem. E agora eu quero falar com ela sobre a liderança. O que é necessário para uma pessoa... se tornar esse líder situacional? Primeiro ele tem que entender de pessoas. Ótimo. Tá? Já é uma grande dificuldade. Por quê? É um diferencial. Para você ser líder, eu acho que a primeira pergunta que você tem que se fazer: eu gosto de gente? Porque se não gostar... Gostar de gente, esquece, vai trabalhar com processo, vai trabalhar com alguma coisa operacional, que você trabalhe sozinho, que você não tenha que gerir pessoas. Sim, porque pessoas vão ter problemas, vão ter emoções, vão ter sentimentos e a São gente... pessoas, são pessoas. Então, é a primeira pergunta que eu faço e que eu observo em alguém quando eu estou avaliando: se ele gosta de gente. Sim. Né? Não é nenhum defeito, nenhum demérito você não gostar de gente. Faz parte. Tem né? gente que prefere cachorro. Prefere cachorro, ou como já tivemos Outros um presidente que computador. prefere cavalo, né? Então aí vai, né? Ou o Itamar que preferiu o Fusca, né? Isso, então cada um tem um direito de precisa se conhecer, se você gosta de gente. Se você gosta de gente, já é meio caminho andado, né? Você já está há alguns anos na frente. Muito bom. Depois que você sabe que você gosta de gente, precisa entender as pessoas. Entender que as pessoas são diferentes, né? Não é uma tarefa tão difícil, porque a gente tem uma ideia de que todos nós somos muito diferentes. Não somos. Não somos. Né? Todos nós odiamos, amamos, respeitamos de uma forma muito parecida. É verdade. Né? O que a gente gosta é de achar que somos diferentes. Todo mundo né? quer ser, Eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. É uma ilusão. Né? Mas no fundo nós agimos quase todos socialmente de uma mesma forma, numa mesma linha, né? Reagimos muito parecidos, né? Temos as mesmas dores, né? Isso é muito parecido. Verdade. A partir do momento que a gente consegue entender que os seres humanos não são uma caixinha de surpresa, como a gente tantos anos parou para pensar desta forma, né? Que é possível conhecer esse ser humano de acordo com algumas reações, e aí o trabalho vem conhecer o outro. Sim. Estar aberto para ouvir o outro, estar aberto para entender o outro. Sim. E se despir um pouco daquilo que você acredita que você sabe tudo. É verdade. Se você consegue fazer isso, você começa a entender o outro, como o outro age, como o outro reage, e aí você se adapta a ele. É verdade. Tá? É verdade. Então, a liderança situacional, ela está muito de você se adaptar ao que o outro precisa, a situação que você precisa tocar naquele momento, e não o seu desejo. Né? Muito bacana. E a gente tem mania de querer impor, né? Nós somos um país que viveu, de alguma forma, esse poder da ditadura. Isso. E aí a gente tem esse hábito, é do meu jeito, né? É do meu jeito, né? Mesmo que seja pelo carisma. Né? Eu conquisto você, eu seduzo você, mas com que objetivo? Com aquele propósito. Que você faça o que eu quero. Né?
E da forma que Napoleão Hill falou que era simplesmente o poder da influência, o poder da influência. Carnegie. Né? Isso. Então, será que só o que eu sei, só o que eu penso é verdade? É real? É a única forma de fazer aquele trabalho? De repente, ouvir o outro começa a ser, né, uma saída. Sim. E sem ouvir o outro, você não inova. É verdade. Né? Você não faz diferente, você não está aberto para mudança, e aí você morre, sua empresa morre. É verdade. Né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, que aí eu lembrei lá do seu currículo, que é muito bom. A PNL, Programação Neurolinguística, isso. ajuda o líder nessa fase de se colocar? Eu acho que a PNL ajuda todos nós. Eu também acho. Eu gosto muito da PNL, apesar dela ser antiga, hoje ela tem uma roupagem nova, muita gente fala em neurociência, em neurovendas, né? Mas quando você vai esmiuçar lá no fundinho, você encontra a PNL lá. Verdade. Ela está lá, né? Está muito ligado hoje também com essa... uma roupagem nova, né? Com mais informações sobre o cérebro, que antes a gente não tinha, né? E hoje está um pouco... mais aprofundado. Essas coisas todas. Isso, né? Hoje a gente entende melhor como o cérebro funciona e carregando isso para a PNL, isso ajuda bastante. PNL deveria ser um curso básico. Sim. Um curso básico, independente de você ser líder ou não. Sim. Ajuda você com a força das palavras, ajuda você a entender melhor o outro, né? Sim. Te dá uma base na compreensão das pessoas, até das suas emoções, da sua inteligência emocional. Então, eu gosto muito da PNL. Não acho que ela morreu, não. Algumas pessoas dizem que ela morreu. Ela está mais viva do que nunca. Ela casou com esse negócio agora aí da... lei da atração agora, nossa, deu uma liga esse assunto. E agora tem umas coisas assim que as pessoas... É uma roupagem nova e um nome em inglês, né? Então, competências. Aí você fala assim, nossa, competência já morreu, é soft skill. Né? E você fala assim, nossa, não sei nada de soft skill. Aí você vai ler o que é soft skill, são competências. Né? A boa e velha competência. Pois né? Mas se dá uma roupagem nova, né? As coisas. E hoje em dia isso está muito em moda. Tá, né? Não, a gente tem visto umas coisas, né? A gente precisa só tomar cuidado. Deixa eu traduzir. O que exatamente é isso? Gatilhos. A onda do gatilho, A onda do gatilho. Uma outra mudança que está tendo no mercado, que é muito legal. Você não faz mais coaching. Porque coach... ficou com uma visão meio ruim, né? Algumas pessoas usaram isso de uma maneira errada, né? Agora eu sou mentor. Mas usa as mesmas técnicas do coach. Acabou também agora a energia negativa. Agora crenças limitantes. Crenças limitantes. A gente é que está ficando velho. Isso, Mas isso é uma roupagem nova. A gente se adapta, A gente se adapta. Eu me adapto. Eu também. vejo um nome novo, já passo a usar ele novo. Vamos usar porque pega. Pegou, tá bonito, né? Tá verdade. chique. E como explicar a diferença do líder que hoje é necessário para as empresas públicas e o líder de organizações privadas? Uma diferença é básica. Tá? Na empresa privada, se esse líder tem um time, tem uma equipe que ele não consegue desenvolver, que ele não consegue levar essa equipe em direção a um resultado, ele muda a equipe. No setor público, não. Você vai ter ele que não vai mover. mudar a equipe. Ele vai ter que desenvolver. Ele não tem saída. Né? Porque ele precisaria de algo muito grave para poder mudar essa equipe. Ele pode. É falso dizer que um funcionário público não pode ser demitido. Ele pode. Né? Ele pode, hoje em dia, tem ferramentas muito boas para isso. Muitas empresas públicas hoje, o que é uma coisa que muito pouca gente sabe, hoje existe o estágio probatório, que é quando você passa no concurso público, muita gente não sabe, mas você só é efetivado depois de 3 anos de trabalho. Caramba!
3 anos te avaliando para saber se você vai ficar ou não. Então não Muita pode errar, gente né? não sabe disso. Então não pode Né? errar. 3 anos de 3 avaliação anos de é tempo. avaliação. Avaliações semestrais que vai no final somar e dizer se você serve ou não para a função. O que acontece é que alguns órgãos públicos não utilizam desse mecanismo e desta ferramenta de uma forma estruturada, bem feita, para poder no final poder ou não desligar. Tá? Sim. Isso acontece, mas existe. Dina, tem um assunto que você vai falando, vem vindo na minha cabeça assim. Aliás, vieram 2 e eu não posso, senão eu perder. Uhum, vamos lá. Um deles é a motivação. Uhum. Esse assunto, porque eu sou daquele que a motivação é algo que vem de dentro, é intrínseco, né? A pessoa tem que... você pode até ser motivado na base de alguns estímulos por um tempo, mas não perdura. Você só vai acordar querendo ir trabalhar todos os dias se você tiver essa motivação vindo de você. Como fazer essa motivação, incentivar as pessoas a buscarem essa motivação para a liderança? Você teria uma receita de bolo? Eu não tenho uma receita de bolo, mas eu tenho aquilo que se descobriu, né, através de pesquisas nos últimos tempos, né? Eu tenho acreditado muito nisso. Até estou lendo um livro sobre felicidade, né? Acho que eu preciso ler esses livros. Isso, sobre felicidade. É mais um daqueles que eu estou na metade, né? Dos muitos, né? A gente fez uma confissão aqui, que eu estou com mais de 10 livros lendo ao mesmo tempo, e ela falou que também. Então, o Kindle agradece, né? Isso, o Kindle agradece. Então, eu penso que a motivação, quando você não tem, lá na base da pirâmide de Maslow, né, que são as nossas necessidades básicas, quando você ainda não tem comida direito, você não tem moradia decente, você não tem conforto para sua família e nem saúde, etc., lá na pirâmide, você ainda se motiva pelo dinheiro. Entendi. Tá? O dinheiro te motiva, ele é a cenourinha lá na frente que vai fazer com que você trabalhe. Então você sai de casa porque você tem um salário no final do mês e você não quer perder aquele emprego. Legal. Passou essa fase, né, que você já tem as coisas básicas da sua vida, já tem ali, pode se alimentar direito, teu filho está estudando, você não está mais tomando chuva na rua, né? E aí você precisa se motivar. O pão com mortadela já não serve mais. Já não serve mais, você já consegue comer um estrogonofe uma vez por semana. Então, você vai precisar de outras coisas para te motivar, porque só a ambição financeira não vai mais te motivar tanto assim. Né? E aí você precisa de outras coisas. E aí é que mora o perigo. Porque quando você chega no papel de líder, essas necessidades básicas já estão legais. Pois é. Né? E aí você precisa se motivar. E como você vai se motivar em uma empresa que os propósitos dela não estão de acordo com os seus? Né? Ai. Como que você vai se motivar em uma empresa que não te trata com respeito? Como você vai se motivar em uma empresa que não olha para você como ser humano? Então, essas coisas começam a ser importantes. A motivação vem com o propósito da empresa, com a forma como aquela empresa trata você e a sua equipe, a forma como essa empresa se posiciona no mundo e se posiciona no mercado. Tudo isso começa a fazer diferença. É verdade. Tá? Então, você começa a motivar as pessoas, não mais é só o líder que motiva. Você precisa ter todo um contexto dessa empresa por trás para motivar. Então, aí já começa a ser uma outra forma de pensar. Olha aí, gente. Vocês viram como passa rápido? A gente já terminou o segundo bloco. E ainda bem que a gente vai gravar o outro. E aí o pessoal vai assistir semana que vem. Não esqueça, nós vamos terminar esse. Ela vai despedir assim de uma maneira bem rápida, porque a gente vai voltar e gravar essa, e você vai ouvir o final no outro. Você pode falar alguma coisa de encerramento para a gente poder terminar esse bloco? São tantos assuntos,
né? São tantas coisas, porque vai puxando de uma para outra, e aí a gente teria tanta coisa para contribuir, mas tem tempo, né? Então nós vamos fazer o próximo. Gente, eu agradeço, fica próximo e, por favor, não deixe de assistir. Até mais.